Bom, vamos falar agora sobre o trabalho 4. Neste trabalho, nós usamos as estruturas que veio do trabalho 3, sendo elas a lista encadeada. Porém, nesse trabalho agora, a gente teve o desafio de implementar uma quadtree, uma árvore, a partir da lista que a gente teve. Então, como que a gente fez isso? Eu vou mostrar aqui uma imagem que retrata bem. Vamos representar essa figura, esses pontos, como os elementos da cidade, seja quadra, hidrante, semáforo ou torre, vamos representar isso como a saída, que veio no arquivo.gel, que já está armazenado numa lista. Então, para a gente fazer uma árvore balanceada, a gente tem que pegar os pontos, o ponto mais central possível dessa figura. Como que a gente faz isso? Através das envoltórias convexas. A gente pega essa figura e traça quais são os pontos mais externos a ela, sendo os pontos que estão ligados nessa linha azul. Então a gente pega, verifica através do algoritmo que eu vou explicar mais à frente, e armazena esses pontos mais externos na pilha. Então, os pontos ali estão aqui em azul. Dessa forma, a gente exclui esses pontos, que já estão armazenados aqui, e pegamos os em vermelho, que são os mais externos, tirando a parte azul. Então, a gente faz a mesma coisa. Pega os pontos, armazena eles na pilha, e vai fazendo isso até que o flag de parada seja acionado, que é ter 3 ou menos pontos. Tem que ter pelo menos 3 pontos para acionar. Então a gente vê que aqui tem 2, ele pega esses 2 e empilha eles de tal forma que a gente tem o ponto mais central possível da figura. Então, dessa forma, a gente consegue identificar qual que é o ponto mais central para daí poder montar a quadtree. Só que como que a gente vai fazer isso? Então eu usei o algoritmo de Graham-Schema, que ele é responsável por pegar a envoltória convexa, de tal forma que a gente vai centralizando o ponto. Eu vou mostrar aqui. Bom, primeiramente temos que pegar o ponto mais de menor y e menor x. E a gente pega ele e coloca tudo num vetor, sendo este a primeira posição do vetor. Agora a gente vai colocar os pontos de maneira ordenada a partir do ângulo polar. Então, como que a gente faz isso? A gente traça uma horizontal, um eixo x aqui a partir do P, e verificamos qual ponto é o que tem o menor ângulo. No caso aqui é o C, seguido por N, por este ponto, este. Mais à frente eu vou falar sobre a ordenação. Então, nós ordenamos a partir do ângulo polar, sendo a primeira posição o P. Primeiramente, a gente já adiciona na pilha o ponto P e o ponto C. Então, temos aqui uma pilha com o ponto P sendo o penúltimo e o C o primeiro, o último da pilha, que vai ser o primeiro a ser removido. Então, a gente vai comparar esse ponto P, o C e o próximo, que é o terceiro elemento do vetor. Então, a gente verifica. Esses pontos formam um sentido anti-horário? Sim, ele forma PCN, anti-horário. Então, a gente aceita o ponto C. O que a gente aceita? Ou empilha ou desempilha. No caso, a gente aceitou, deixa ele como está, porque ele já está na pilha. Beleza. Então, a gente anda uma posição. O P vem para cá, o C vem para cá e o N vem para cá, formando aqui essa imagem aqui. Então a gente tem P, C e N. A gente empilha o C. Agora a gente verifica. P, C e N formam sentido horário. Então o programa não aceita isso. O que a gente faz? A gente desempilha o C. Então se a gente desempilha o C, o que a gente faz agora? Pegamos o último ponto da pilha e o penúltimo. Ou seja, o C vira o último e o P vira o penúltimo. Voltando aqui como estava aqui do lado. Então, e o N continua parado. Então pegamos e comparamos esses 3 pontos novamente. P, C e N forma sentido anti-horário, ou seja, adicionamos o C. Beleza. E vamos seguindo esse padrão até que a gente chegue numa situação como essa. Mais um exemplo. Temos o P, C e N, o C está na pilha e o P também, porém forma sentido horário. O programa não aceita. Ou seja, desempilhamos o C, voltamos 2 posições, N, C, P. Ainda é sentido horário, não aceita. Então, a mesma coisa. O C e o P voltam a posições e o N fica parado. P, C, N, aceita, anti-horário e pegamos a envoltória convexa. Lembrando que a gente vai fazendo isso que eu acabei de explicar é para pegar uma envoltória. A gente precisa repetir esse processo de maneira que vai filtrando e faz que nem eu falei, tem que ter pelo menos 3 pontos aqui. Beleza, agora já temos os pontos mais internos, o ponto mais central. Agora, como eu falei, a gente precisa ordenar eles para poder fazer o Graham-Schema. Eu usei o Merge Sort, porque ele é um sort recursivo, de complexidade n log n, e ele se mostra muito eficiente nessa situação. Então, eu usei esse sort. Vamos ver agora como que ficaria a árvore montada a partir do algoritmo.
O ponto mais interno, mais central, seria a raiz. E a gente vai pegando aquela pilha, vamos fingir que ela está aqui do lado, pega o ponto e coloca aqui na raiz, o ponto mais central. Pegamos o segundo e vai colocando. Ele provavelmente vai parar aqui, aqui, e vai desempilhando a pilha e colocando, desempilhando e adicionando, desempilhando e adicionando, de tal forma que a gente forma uma representação da árvore, quad tree, vamos supor que seria assim. Tudo bem. Agora, temos a árvore e temos a lista. Qual dessas estruturas seria melhor? Vamos mostrar agora, que eu vou rodar mais para frente, um teste para a gente ver quantas operações teve. Mas, a princípio, a gente consegue deduzir qual seria melhor na questão de adicionar elementos e de remoção. Vamos voltar aqui. Vamos supor que eu quero adicionar um elemento, e esse elemento vai ser este ponto preto aqui. Eu tenho uma referência para a raiz da árvore, e eu vou adicionar um elemento. Dessa forma, eu vou seguir no caminho até onde eu adicionaria o elemento. No caso, a gente faz uma comparação para ver se ele vai estar no quadrante nordeste, noroeste, sudoeste ou sudeste. Sabemos que ele vai estar no noroeste, por exemplo, descemos e vim para cá, fazemos outra comparação, vamos para cá. Então a gente percebe que até ele chegar aqui e ser adicionado na árvore, a gente passou por quantas operações? 1, 2, 3, 4 operações para daí o elemento ser adicionado. E árvores maiores, a gente obviamente teria mais ainda operações. Isso, a árvore mostra que ela é um pouco pior do que a lista, porque a lista não, ela é feita horizontalmente, temos um ponteiro para a cabeça e outro para a cauda, como eu vou mostrar aqui. Temos aqui uma representação da minha lista que eu fiz, temos a cabeça e a cauda. Para adicionar o elemento, vamos supor que eu vou adicionar o elemento E, a gente simplesmente pega a referência da cauda, está apontando para D, ao invés de D, aponta para E e conecta os ponteiros aqui, de tal forma que necessitou apenas de uma operação. Já na árvore, como eu falei, não seria dessa forma. Ela precisaria de tantas operações até a ser adicionado o elemento. Eu vou mostrar agora como que isso seria no código. Bom, temos aqui a saída de um teste que eu gerei, agora feito em árvore. Percebemos que de árvore para lista ele não mudou nada. Ele removeu aqui, aqui e aqui. Agora vamos ver o número de operações para saber quanto custou para cada um. Tudo bem. Esse primeiro número representa o número de elementos de quadras, no caso, que foram inseridas no arquivo. Temos 296. Esse segundo número é o número de operações para inserir. Então, como a lista adiciona sempre no final, na cauda, foram só 296, igual o número de elementos. Agora, já na árvore, não. Foi 6.358 operações para adicionar. Temos aqui agora o número de quadras que foram removidas, 215, 215, e o número de operações para removê-las, 2.328 e 8.873. É engraçado porque, para a remoção de elementos na árvore, como que o algoritmo funciona? Ele vai passar uma figura, ou seja, um círculo ou um retângulo, e vai falar para você remover as quadras ou hidrantes, torres ou semáforos que estão dentro dessa figura. Porém, a gente não sabe qual elemento da árvore, qual parte vai estar um desses elementos que estão dentro da figura. Então, vamos supor agora que este elemento vai estar dentro da figura, só ele. A gente vai precisar remover ele. Como que a gente faria isso? A gente não sabe direto que vai estar aqui. A gente vai ter que percorrer a árvore inteira, todos os ramos da árvore, até por fim chegar aqui. Tudo bem, mas chegamos aqui, sabemos que ele vai ser removido. E agora? Não é só tirar ele daqui. Temos que salvar esses elementos e jogar eles na pilha novamente, porque afinal só vamos remover esse elemento, gerando assim muitas operações para poder remover. Tá. Eu vou mostrar agora um pouco do código do Atom. Aqui temos a minha quad tree, o ponto H dela. Eu fiz uma função criar árvore, percorre subárvore, remove elemento, adiciona elemento na árvore. Essas funções aqui são responsáveis para remover as figuras que estão dentro do círculo ou do retângulo. Essa aqui para pegar as torres que estão dentro do retângulo para poder calcular a envoltória dela, que eu vou mostrar mais à frente. Isso aqui é para deletar a árvore e poder printar ela. Da envoltória convexa, onde está o Graham Scan, eu fiz o seguinte modo. Pega os 3 pontos, tira o elemento desempilha ele, verifica se o sentido é o anti-horário que a gente está em questão. O anti-horário, ordena vetor, lista para vetor e envoltória. Tudo bem. Agora vamos mostrar o da ordenação, que é o merge sort que eu apliquei. Esse aqui é onde a gente vai entrar com a recursão e aqui é onde vai ser a chamada. Então são simplesmente duas funções.
Eu vou mostrar agora, para finalizar, uma das operações da envoltória, mas na prática. Pegamos aqui as áreas da torre que estão dentro do retângulo que foi dado no arquivo .char. Então calculamos aqui que foram todas essas torres aqui, ele quer calcular a área dela. Pegamos da mesma maneira, calculamos a área a partir da envoltória convexa dos pontos da torre, os pontos mais externos formam um círculo. Então a gente fez este ponto, foi pegando todas as áreas, de tal forma que a gente calcula uma área aproximada. Porque se você for ver, tem um espaço em branco aqui, mas tem um aqui, então essa área é figurativa, é aproximada. E vamos mostrar aqui também, só a título de curiosidade, como que ficaria o resumo de operações. É um teste pequeno, então não vai dar tanta diferença. 4 quadras inseridas, 4 operações para inserir na lista e 8 para adicionar na árvore. Eu vou rodar por fim só mais um teste. Vou rodar esse teste aqui agora. Beleza, é esse teste aqui. Foram inseridas 300 quadras na lista e na árvore. Enquanto a lista foi 300 operações, na árvore foi 6.473. Então a gente percebe que quanto mais elementos, maior é o número de operações. Enquanto aqui é o dobro, aqui é muito mais que o dobro para inserir na árvore. E para a gente visualizar como que ficou a convexa das torres, vamos colocar aqui. Beleza. Rodei o carry que ele quer a área de todas as torres que estão aqui, que foi dado um raio. E calculamos essa envoltória convexa aqui. Percebemos que ela é bem grande, portanto a área aproximada é um tanto quanto grande. E ela é mais aproximação mesmo do número de quadros que estão aqui. Tudo bem. Portanto, para concluir, a gente percebe que a árvore ela é boa somente para percorrer os elementos, dado uma coordenada, a gente percorrer e chegar a ela com prontidão e com mais certeiramente. Enquanto na lista ela é muito melhor, muito superior à árvore na questão de adicionar elementos e de remoção dos elementos conforme foi provado aqui no meu algoritmo. Obrigado.